Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre processo bom é o que você melhora toda semana. Isso é uma cultura que você tem que estabelecer nos seus negócios, no seu departamento, na sua liderança, né? Você tem que enxergar oportunidades dentro dos processos. Você tem que enxergar oportunidades todas as semanas. Esse é o grande propósito do qual a gente está dentro da empresa, melhorar os processos, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor. E é isso que você precisa estabelecer dentro da cultura. Você que é dono de empresa, você que é gestor, você que está querendo se promover, é disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a terem melhores resultados. Esse é o nosso grande propósito aqui. Então, você que está aí rodando há meses o seu processo e não vê nenhum tipo de melhoria, você pode ter certeza que você está jogando dinheiro fora. Porque os problemas eles continuam, os problemas eles aparecem, os problemas eles retornam, e aí você tem retrabalho, você tem desmotivação, você tem cliente reclamando. Então entenda que você tem que melhorar os processos constantemente. Você tem que melhorar os seus cenários constantemente, porque isso aumenta custo, isso gera problemas para a tua equipe, isso gera problema perante o cliente, como já falei aqui. Então você precisa entender que você precisa oferecer melhores oportunidades dentro dos negócios. Melhorar é parte da execução. Não é só executar por executar, você precisa executar com análise, senão se torna uma repetição. Senão você vai ter os mesmos problemas, você vai ter os mesmos cenários, você vai ter os mesmos resultados. Então, entenda que você precisa fazer análise. E os problemas, eles acontecem no micro, não no macro. O macro já aconteceu o problema. Então, você precisa observar o que está acontecendo durante. Você precisa treinar as pessoas para que elas observem. Não é só executar, é executar e observar. É uma tarefa simples, porém, eu só vou ter resultado se eu fizer com alta eficiência. Não adianta nada só fazer por fazer. Tá, ok? Então é importante fazer análise constantemente. Esse é o princípio da melhoria contínua. A melhoria contínua não é sobre ser perfeito. A melhoria contínua é entregar mais constantemente, melhor e de forma mais eficiente. O que é eficiente? É você fazer mais com menos. Então você vai ajustando aos poucos, você vai percebendo aos poucos. Às vezes a gente emperra porque a gente quer fazer o grande, o que chama mais atenção, e aí esse é o grande erro. Porque a diferença está nas pequenas coisas que você vai melhorando, mas você vai melhorando com consistência, você vai melhorando com muita propriedade, com intensidade, com persistência, e é isso que vai gerar resultado, porque é isso que vai ficar. Muitas vezes você coloca algo estrondoso, algo parafernália, softwares, um monte de coisa, só que funciona durante a primeira semana, porque isso não tem consistência, isso não é o grande problema, isso não está sendo resolvido de forma eficiente. E aí isso se perde. E aí você vai gerando ciclos e ciclos mais disso, e as pessoas acabam não confiando mais nesse processo. Como que os líderes identificam gargalos? Né? Gargalos é aquilo que trava o nosso processo. O que está atrasando? O que você está refazendo várias vezes, duas, três vezes, retrabalho, cliente reclamando. Onde que o cliente está reclamando? Que produto que o cliente está reclamando? Onde é o processo que o cliente está reclamando? Porque quando ele reclama lá, tem que ter uma tradução para dentro da empresa. E olha só, ache muito bom o cliente reclamar, porque tem muito cliente que nem reclamar, reclama. Ele vai embora e não volta mais. Esse que está reclamando, ele se importa com a sua empresa, ele se importa com o teu cenário. A mesma coisa acontece quando um chefe está reclamando do colaborador, se importe com isso, porque ele está se importando com você. Então, olha só, o que gera retrabalho aí no time, no setor, na área, são as coisas que precisam ser revistas, são os processos que precisam ser trabalhados. A resposta dessas três perguntas muda tudo dentro do cenário. E aí um erro comum que acontece, esperar dar muito errado para começar a corrigir. Não é esse o cenário de grandes empresas, não é o cenário de grandes lideranças. Eu preciso antecipar esses problemas. Então, no menor sinal de fumaça, já começa a investigar, já começa a entender, já começa a se observar o que está acontecendo, porque senão pode ser tarde demais e aí o cliente vai perceber isso, isso vai gerar uma confusão muito grande, fora o dinheiro que você está jogando fora,
Eu acho que é isso que você tem que prestar atenção. Os erros estão acontecendo, isso significa que o cliente está insatisfeito e você está jogando muito dinheiro fora e os seus resultados não vão aparecer. Perceba isso e entenda que você precisa melhorar cada vez mais. Então, o que fazer na prática? Faça um cheque semanal dos processos, veja onde que está dando mais problemas, faça apontamentos, tenha indicadores, comece a observar, peça para as pessoas anotarem os problemas e onde estão acontecendo. Você pode fazer isso semanalmente e as pessoas reportarem isso durante essa reunião. Escutar quem executa é extremamente importante, é o grande diferencial. Eu, por vezes, ia para as reuniões quando eu trabalhava dentro das empresas e eu passava sempre onde o problema acontecia para eu escutar e para eu ir melhor preparado para as reuniões. E aí isso é importante. Outro ponto que eu considero importante é você colocar pelo menos aí uma melhoria por semana. Ah, Marcelo, mas isso é muito. Então a pergunta é, você quer melhorar ou você quer ficar do jeito que está? Então, pelo menos a cada 15 dias você precisa implementar algo novo. E eu não estou falando de coisas que precisam gastar dinheiro, não. Eu estou falando de coisas que são simples de serem implementadas. Basta ouvir quem está executando e entender o que está acontecendo. Geralmente os resultados acontecem no pequeno, no consistente e que funciona. É isso que gera valor, é isso que gera resultado. Invista bastante nisso, que isso vai te ajudar fortemente. Se tiver dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou te trazendo oportunidades para você ter aí a saída do seu negócio. Melhoria é igual cultura de liderança. Então, onde está a melhoria? Ela acontece nas pessoas, no pensamento das pessoas, na forma de atuar, na forma de agir, na forma de reagir muitas vezes, tá ok? Então, o time só melhora se você, líder, mostrar que você está empenhado nisso, você está dando exemplo, você está trazendo soluções para a galera, você está cobrando isso deles, porque cobrar também é importante. Você tem que cobrar para que as pessoas comecem a sair da zona de conforto. Então, não é tarefa extra, isso faz parte do dia a dia. A melhoria, ela é parte da execução, porque você está observando o que está dando errado. Então, você vai trazer soluções melhores. Toda semana tem espaço para melhorar. Absolutamente todo momento tem espaço para melhorar. Eu sempre digo isso, eu chego em qualquer cenário, a gente encontra oportunidades de melhorar. Tá bom? Não é só enxergar o problema, é enxergar o problema e trazer a solução. Tá bom? Você está revisando, você está só repetindo, você só está fazendo como te ensinaram, conforme as coisas estão andando. E aí fica difícil melhorar, tá bom? Se você não tiver a análise, a capacidade ou habilidade de analisar o contexto e trazer melhorias, vai ficar muito difícil. Desafio para você qual que é? Fazer tudo isso que a gente falou, observar o seu processo, verifique qual processo que dá mais problema, identifique onde tem o problema, entenda claramente o problema, comece a observar quais são as possíveis soluções, ouça as pessoas, pegue essas ideias dessas pessoas e implemente. Ponto. Simples assim. Então você vai ver o grande retorno e aí faça a conta, né? Faça o antes e o depois e veja se valeu a pena ou não. Eu não me recordo de nenhuma das vezes que a gente fez melhoria, analisou o processo, de ter tido problema. Todas as vezes que a gente fez análise, a gente trouxe soluções. Óbvio que alguns trazem mais resultados, outros trazem menos resultados, mas sempre tem resultado. Uma outra ação que não vai gerar resultado. Aí o que você faz? Você descarta aquela ação, mas não é verdade isso. Se você for observar a fundo essa ação, ela é importante, porque fez as pessoas pensarem, fez as pessoas criarem outro cenário. E aí você leva essas pessoas para outro estágio. Isso que é importante, porque elas trarão mais soluções, elas trarão novas oportunidades de melhorar o seu negócio. Tá ok? Invista muito nisso, que é muito importante. Dúvida? Manda para a gente, conforme eu já te disse. Se você precisar de uma mentoria mais próxima, manda também uma mensagem que a gente vai conversar, eu vou entender a tua situação e a gente te apresenta uma proposta. Aproveite aqui o canal, tem muito conteúdo aqui semanalmente, então se inscreva se você não está inscrito e coloque as mensagens aqui, porque a gente gosta de te ouvir, eu gosto de te ouvir, eu gosto de saber o que você está fazendo para poder te ajudar mais. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, que você vai estar ajudando a gente, obviamente, mas principalmente a pessoa que vai estar tendo esse conteúdo e que vai fazer a mudança na vida da empresa ou do negócio dela. Um grande abraço, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.